Nessa videoaula nós vamos fazer a correção da última atividade. Atividade essa que abordou as operações com conjuntos. Na verdade, nós vamos fazer a resolução de situações problema utilizando as operações com conjunto. A primeira questão: determine o número de elementos de A interseção com B, sabendo que o número de elementos do conjunto A é 6, o número de elementos do conjunto B é 10 e o número de elementos do conjunto A união com B é 12. Em seguida, represente esta situação em um diagrama de Venn. Bem, como nós queremos relacionar a quantidade de elementos da união e da interseção de dois conjuntos, nós vamos ter que usar a expressão para a quantidade de elementos da união de conjuntos. Nós sabemos que o número de elementos de A união com B ele é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. Substituindo esses valores, a união tem 12 elementos, isso é igual. O conjunto A tem 6 elementos, mais o conjunto B tem 10 elementos, menos a interseção que eu quero saber quantos elementos tem. Fazendo letra de um lado, número do outro, nós vamos ter que o número de elementos de A interseção com B, ele vai ser 6 mais 10 menos o 12. 6 mais 10 dá 16, 16 menos 12 dá 4. Dessa forma, então, a interseção entre os conjuntos A e B, ela possui 4 elementos. Bem, ainda não acabou. A questão pediu também para a gente fazer o diagrama de Venn. Então, vamos lá fazer o diagrama de Venn para esses dois conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, tenho aqui o conjunto B. E, claro, a área de sobreposição entre esses dois conjuntos é onde eu vou colocar a interseção. Nós acabamos de ver que a interseção tem 4 elementos. Então, vou colocar 4 aqui na sobreposição. Além disso, nós sabemos que o conjunto A tem 6 elementos. Vamos lembrar, desses 6, 4 eu já coloquei na interseção. Então, nós temos 2 elementos apenas no conjunto A. O conjunto B ele tem 10 elementos. Mais desses 10, 4 eu já coloquei na interseção. Então, nós temos 10 menos 4, 6 elementos apenas no conjunto B. Está aí, então, o nosso diagrama de Venn representado da forma como a questão pediu. A segunda questão. Em um restaurante, o macarrão pode ser consumido com molho branco ou com molho vermelho. No jantar de certo dia, 22 pessoas comeram macarrão apenas com molho branco. 15 pessoas experimentaram os 2 tipos de molho. E o restante optou apenas pelo molho vermelho. Sabendo que nesse dia 43 pessoas jantaram macarrão no restaurante, quantas delas consumiram apenas macarrão com molho vermelho? Bem, vamos lá então, vamos montar o diagrama de Venn para a gente poder imaginar como é que fica a situação. Eu vou pegar aqui o conjunto dos que consumiram macarrão com molho branco. Aqui eu pego o conjunto dos que consumiram macarrão com molho vermelho. E, claro, a interseção é para representar aqueles que consumiram macarrão com os 2 tipos de molho. Vamos começar a preencher. Vamos lembrar que sempre eu começo pela interseção, se for o caso. Mas aí nós não temos a interseção ainda. Dá para eu começar a parte dos que comeram apenas macarrão com molho branco. Porque a questão fala que 22 pessoas comeram macarrão apenas com molho branco. Então, essa parte branca do nosso diagrama, que representa macarrão apenas com molho branco, ela vai ter 22 pessoas. Bem, nós sabemos ainda que 15 experimentaram os 2 tipos de molho. Se experimentaram os 2 tipos de molho, isso é a interseção. Então, a interseção ela terá 15 elementos. Ok. Além disso, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem que perceber que 43 pessoas, é isso mesmo, jantaram macarrão no restaurante desse dia. Só que se você perceber, quando eu somo 22 com mais 15, isso aí vai dar 37. 37 para chegar em 43 está faltando 6.
O que isso quer dizer? Essas 6 que estavam faltando eram as pessoas que comeram macarrão apenas com molho vermelho. Então você coloca aí nessa parte que representa macarrão apenas com molho vermelho, 6 pessoas. Feito isso, nós já construímos o nosso diagrama, então agora já dá para responder a pergunta. A pergunta era exatamente isso. Quantas delas consumiram apenas macarrão com molho vermelho? A gente pode observar pelo diagrama que foram 6 pessoas que consumiram macarrão apenas com molho vermelho. A terceira questão. Dos 31 alunos de certa turma, 15 gostam de jogar futsal, 19 gostam de jogar vôlei e 3 não gostam de nenhum desses esportes. Quantos alunos gostam de jogar? No item A, apenas futsal. Pessoal, para a gente resolver esse tipo de questão, é imprescindível a gente montar o diagrama de Venn. Para a gente montar o diagrama de Venn, eu vou inicialmente considerar o conjunto F daqueles alunos que jogam futsal e V daqueles alunos que jogam vôlei. Com isso, na hora que a questão fala que 15 alunos jogam futsal, nós temos que o número de elementos do conjunto F é 15. E quando essa mesma questão fala que 19 alunos jogam vôlei, então o número de elementos do vôlei, o número de elementos do conjunto V é 19. Ok, o que a gente pode perceber? Dos 31 alunos, 3 não gostam de nenhum dos esportes. Se de 31 alunos, 3 não jogam nada, então 28 gostam de futsal ou vôlei. E aí lembrem da dica. Toda vez que eu uso ou, é união. Vôlei ou futsal, 28 alunos. Isso quer dizer que a união do vôlei com o futsal, a união do futsal com o vôlei, ela tem 28 elementos. Com isso, então, eu posso escrever que o número de elementos de F união com V é igual a 28. Bem, por que eu estou elencando isso? Porque para a gente construir o diagrama, como eu falei, a gente vai precisar saber os elementos da interseção. Afinal, a gente começa pela interseção, como eu já falei em outros elementos, em outros exemplos. Bem, para a gente saber a interseção, como nós temos a quantidade de elementos da união, a quantidade de elementos de F e a quantidade de elementos de V, nós vamos então pegar a fórmula que relaciona a união de conjuntos. Nós temos que o número de elementos de F união com V, ele será o número de elementos de F mais o número de elementos de V menos o número de elementos da interseção. Vamos então juntar. A união tem 28 elementos, o F tem 15, o V tem 19 e a interseção repete. Eu só substituir e repetir a interseção. Vamos fazer letra de um lado, número do outro. Então você vai ter que trocar o sinal de quem mudar de lado, né? Vai ficar o número de elementos da interseção é 15 mais 19 menos 28. Bem, quando nós fizermos 15 mais 19, nós vamos ter então aí 34. 34 menos 28 vai dar exatamente 6. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos 6 alunos que gostam de vôlei e futsal. Lembrem que a interseção é o I. Então, vôlei e futsal, 6 alunos. A união é o OU, a interseção é o I. Bem, agora, finalmente, né, sabendo aí a interseção, a gente pode finalmente montar o diagrama de Venn. Então, você vai pegar aqui o conjunto universo dos 31 alunos dessa turma, todos os alunos dessa turma. Aqui você toma os que gostam de futsal. Aqui o conjunto dos que gostam de vôlei. E como eu disse, a gente descobriu a interseção para poder começar pela interseção. Então a interseção de F com V, ela tem 6 elementos. Coloquemos aqui. Vamos agora observar o seguinte. Nós sabemos que 15 alunos gostam de futsal. Só que desses 15 alunos, 6 também gostam de vôlei. 15 tira 6, vai ficar 9 alunos que gostam apenas de futsal. Nós sabemos que 19 alunos gostam de vôlei. Desses 19, tira 6 que também gostam de futsal. 19 tira 6, então 13 alunos gostam apenas de vôlei. Ok, e claro, 3 alunos não gostam de nenhum dos esportes.
Diagrama preenchido. E agora o que é que eu faço? Eu vou responder as perguntas. O item A perguntava quantos alunos gostam apenas de futsal. Apenas de futsal é a parte azul do diagrama. A gente pode perceber que 9 alunos gostam apenas de futsal. Com isso, eu também posso fazer o item B. O item B pergunta quantos alunos gostam de futsal e vôlei, ou seja, os dois esportes, é a interseção. Nós sabemos que a interseção tem 6 elementos, então 6 pessoas gostam de futsal e vôlei. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa aula, onde nós abordamos nessa atividade resolução de situação-problema envolvendo diagrama de Venn, envolvendo operações com conjuntos.